Meu nome é Edilson Alves Papassoni. É a primeira vez que estou gravando uma live e não tenho muito costume com câmeras. Sou tímido. Todavia, também quero colocar nesta live o meu ponto de vista dentro das Escrituras Sagradas, o meu conhecimento, minhas pesquisas. E hoje eu quero falar de um assunto que a maioria das pessoas que estudaram e conhece geografia sabe que o nosso mundo ele era a Pangeia. Mas o que significa Pangeia? Pangeia significa um único bloco de terra. E a ciência nos ensina, a geografia nos diz que há 300 milhões de anos atrás, a Terra era um único bloco de terra chamado Pangeia. E há 230 milhões de anos, esse único bloco de terra chamado Pangeia começou a fragmentar-se e os continentes se separaram cada um para uma região. E assim, cada continente também banhado pelo seu oceano. E o que tem a ver isso com as Escrituras Sagradas? Você pode estar me perguntando. O que tem a ver isso com a Bíblia? Na Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, revista tanto atualizada como corrigida, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 9, diz assim: E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. Presta atenção, não as porções, mas a porção seca. E assim se foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Veja, a porção seca ele chamou terra, e o ajuntamento das águas chamou mares no plural. Isso está identificando o quê? Que a porção seca era apenas um continente, banhado apenas por um único oceano. Mas como assim? A palavra para terra ou porção seca, nesse texto, na tradução do hebraico, se chama Adamá. Tanto que o homem, Adam, tem a mesma raiz de Adamá. A palavra Adam tem a mesma raiz da palavra Adamá. Que o homem, ele saiu do pó da terra. Mas quando eu comecei a estudar essa Bíblia, Bíblia de Jerusalém, algo fantástico me chamou a atenção. Capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: Deus disse que as águas que estão sob os céus se reúnem num só lugar e apareça o continente. Apareça o continente. Nós começamos a falar sobre a Pangeia, que o mundo era apenas um só continente. Na visão dos tradutores dessa Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, e são monges, né? A Igreja Católica tem os seus monges que moram em Jerusalém. E essa edição de Paulus, que alguns chamam de edições paulinas, teve as anotações, né, e a ajuda na interpretação, né, do grego, ou seja, do hebraico e do aramaico nessa tradução. E segundo o que eu li aqui no princípio, essa Bíblia é a que aproxima fielmente dos originais. Eles trouxeram da palavra Adamá a tradução como o continente, apareça o continente. E agora você vê a união
do conhecimento científico da geografia com o conhecimento espiritual das Escrituras Sagradas. Só que a ciência diz, a geografia diz que é há 300 milhões de anos que existia a Pangeia. E que a Pangeia começou a fragmentação há 230 milhões de anos. Diz que a Pangeia era banhada por um único oceano, chamado Pantalassa. Olha, Pantalassa era o único oceano. Isso diz a geografia, né? E a Pangeia era um bloco de terra um único bloco de terra chamado Pangeia. E como que aconteceu a separação da Pangeia, dos continentes? Quando isso sucedeu? Nós começamos a perceber que os primeiros capítulos das Escrituras, do 1 ao 7, esse povo era um povo que falava uma única língua, era um povo que tinha um único governo e era um povo pecaminoso, maligno, de maneira que fez com que Deus, né, como diz a tradução aqui da João Ferreira de Almeida, que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e já planejou destruir tanto homens como animais. Chamou Noé à parte e disse: prepara para você uma arca, porque eu vou destruir tanto o homem como os animais. Quer dizer, se tu quiser se salvar, é a única saída. Prepara para você uma arca, né? E entra nela você e sua família e os animais que eu hei de selecionar e te enviar. Foi isso que Deus determinou para Noé. Quando você lê a história do dilúvio, você percebe que a separação dos continentes aconteceu através do dilúvio. Aí você para aí, irmão. Como assim? Como assim? Sim. Porque quando o dilúvio veio sobre a terra, foi uma tempestade tamanha que juntou as águas, as fontes das águas acima do firmamento, com as águas debaixo do firmamento. Diz que elas se uniram e cobriram toda a superfície da terra e ficaram praticamente 7 metros acima do maior monte que existe sobre a terra. Aí você para analisar. Foram 150 dias de chuva. Foi 40 dias e 40 noites, né? Mas o dilúvio foram 150 dias. Quando você lê lá, quando você vai ver o fim do dilúvio, em que Noé sai da arca, o dilúvio durou aproximadamente 1 ano. Porque Noé sai da arca no ano 601. E o dilúvio vem sobre o mundo quando Noé tinha seus 600 anos. Veja só, Gênesis capítulo 7, versículo 11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do segundo mês, nesse dia jorraram todas as fontes do grande abismo e abriu-se as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Você viu aqui? Preste bem atenção. Isso aconteceu no que dia? No segundo ano 600 de Noé, no segundo mês, no 17º dia do segundo mês. 17º dia do segundo mês do ano 600. Agora aqui, quando você volve para o capítulo 8, versículo 13 e 14, diz assim: foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé retirou a cobertura da arca, olhou e eis que a superfície do solo estava seca.
no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Foi um ano de dilúvio sobre a face da terra, em que a terra ficou coberta. Por isso que eu digo, as águas do dilúvio foi que fez a separação da Pangeia. Quando você olha para as cordilheiras, Cordilheira dos Andes, do Himalaia, e assim sucessivamente, quando se bate um raio-x dessas cordilheiras, percebe-se que foram placas gigantescas, tectônicas, que foram tumultuadas e formaram montanhas, grandes montes, formaram as cordilheiras. Como que isso aconteceu? Com a grande força das águas do dilúvio. E uma das provas concretas em que antes do dilúvio o povo tinha um só torrão, uma só terra, que era a Pangeia, falava uma só língua, que é, ou seja, um só idioma, e tinha um só governo. Veja, capítulo 11 de Bereshit, ou seja, de Gênesis, todo mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Como os homens emigrassem para o norte e para o oriente, encontraram um vale na terra de Shiná, no hebraico significa Siná. E aí estabeleceram-se. Disseram um ao outro: vide, façamos tijolos, cozamo-los ao fogo. Os tijolos serviam de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Façamos um nome e não sejamos dispersos sobre toda a terra. Você viu que coisa isso aí? O texto aqui está afirmando que eles eram herdeiros do mesmo idioma, da mesma cultura antediluviana e do mesmo governo, porque quiseram dominar novamente através de uma cidade capital, de uma torre que penetrasse aos céus. Para que isso? Para que o mundo continuasse do mesmo jeito que foi no princípio. Só que agora o mundo estava dividido. Os continentes estavam separados. Deus queria que todas as nações povoassem a terra. E assim Deus confundiu as línguas de todos que estavam ali. Eles deixaram a obra da cidade e da torre, e assim Deus povoou todos os continentes que estavam separados. Não é interessante esse assunto? Pesquisa você também. Muito interessante, né?